Aleluias. A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amados irmãos. Amém. Amém. Aleluias. Glória a Deus. A paz de Jesus Cristo, amados. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos reunidos para exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Hoje, as igrejas cristãs estão celebrando o renascimento do homem, a ressurreição de Jesus Cristo simboliza a vida para a humanidade, para aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O renascimento do homem. Você sabia, amados, que se Jesus não tivesse entregado a sua vida e morrido por nós, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos desamparados e, consequentemente, lançados na perdição. Então, a Páscoa, ela nos traz uma grande alegria de saber que Jesus foi condenado pelos homens injustamente, em meu lugar e no teu lugar, foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Isto é o poder de Deus. Amém, queridos? Amém. Mas para compreendermos a representação da igreja, uma nova igreja que surge a partir da ressurreição de Jesus Cristo, a nova vida que o próprio Deus nos dá por meio deste sacrifício, nós temos que compreender algo. É necessário compreender alguns pontos. Falar da ressurreição, isso nos traz grande alegria, porque já estamos agora debaixo do amor, da proteção, da salvação do próprio Deus. A todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, os que recebem a Jesus estão salvos. Mas, como tudo na vida existe uma história, um contexto, é necessário compreender o que aconteceu até Jesus ser crucificado, até Jesus ser levado ao Calvário e morto pelas autoridades, morto pelo Sinédrio, condenado pelos sacerdócios, os líderes da época, segundo a palavra do Senhor, acusando Jesus injustamente, falando que ele trazia dissoluções, confusões, que ele causava um mal para a nação de Israel. Em outras palavras, Jesus foi condenado injustamente por inveja. O texto nos fala claramente. Em Mateus, no capítulo 27, eu convido os irmãos que abram já a sua Bíblia, você que trouxe, em nome de Jesus. Você que está em casa, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar. Que a graça do Senhor invada em nome de Jesus a todos neste momento. Mateus capítulo 27 nos traz uma história, a qual nos fala e nos relata que Judas, ele traz Jesus, ele vende Jesus por 3 peças de prata, 30 peças, aliás, de prata. E Jesus, sendo levado na prisão, ele sofre as aflições. Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado. E segundo a palavra do nosso Senhor, Judas, num determinado ponto, ele se arrepende do que fez, porque ele tinha entregado um homem inocente. Se vocês lerem, você que está com a Bíblia, leia isso na sua casa. Mateus capítulo 27 vai detalhar
nos mínimos detalhes esta passagem. Judas, ele se arrepende e lança as moedas dentro do templo e depois sai para se matar, para se enforcar. E a palavra do Senhor nos fala, amados, que este homem, cometendo este mal contra o Filho de Deus, ele entrega a sua vida à perdição, porque ele tira a sua própria vida como filho da maldade. Ele não reconheceu até um determinado momento quem era Jesus, mas quando ele resolveu ou decidiu analisar o seu feito, já era tarde demais. O inimigo já tinha apossado da mente, dos pensamentos de Judas, do corpo de Judas, e ele se matou. A história nos continua nos afirmando que após Jesus ser preso, a esposa de Pôncio Pilatos nos fala neste capítulo que ela dá um conselho para Pilatos deixar Jesus. Não se envolva na questão deste homem, porque sonhei com ele e fiquei perturbado a noite inteira. Este homem é inocente. Este homem é puro, é justo. Não se envolva nas questões deste homem, no qual era Jesus. Pilatos, levando essa história adiante, porque ele queria prestar atenção, ou dar a devida atenção ao povo que clamava a morte de Jesus, e você vai ver isso. Nós vamos só meditar em alguns versos, mas eu estou explanando o que está no capítulo 27. O povo gritava: solte Barrabás, solte Barrabás. E Pilatos pergunta: mas o que mal este homem fez? Que mal este homem cometeu? E eles ainda disseram: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eu vou pedir à irmã que faça a leitura, Mateus 27, no verso 25. Leia somente o 25 em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aleluia. Amados, o sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus, segundo a palavra de nosso Deus, é que nos purifica de todo o pecado. Amém, queridos? Nos purifica de toda iniquidade, de toda injustiça, de tudo que é mal. O sangue de Jesus nos purifica. Mas vocês observaram que esses homens, esses mesmos judeus, que clamaram e pediram a crucificação de Jesus, estes homens, eles não deram importância a este sangue. Eles estavam desdenhando da vida de Jesus. Esses homens falaram: nós queremos a morte, a crucificação de Jesus, e que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha, amados, hoje eu estava refletindo nessa mensagem, o Senhor tocando isso no meu coração. E eu pensando e falando: meu Deus, nós clamamos. Quem serve a Jesus, quem busca a Deus, quem ama a Deus de verdade, clama o sangue de Jesus sobre a sua vida. Mas para o quê? Para a purificação. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos limpa. O sangue de Jesus transforma as nossas vidas. Porque o sangue de Jesus há todo o poder, porque é a própria vida. Mas esses homens, eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Esses homens não reconheciam Jesus como verdadeiro Filho de Deus. E a história continua nos afirmando que após Jesus Cristo ter sido esbofeteado, ele foi colocado uma coroa de espinhos sobre sua cabeça e colocado uma vara em suas mãos, e com aquela mesma vara, com aquela mesma madeira, ele também apanhou dos soldados, foi humilhado, machucado, foi colocado em situação vexatória,
como um bandido, sendo puro e inocente, foi colocado como um bandido. E o nosso Deus vendo todas essas situações ocorrendo sobre seu Filho Jesus. E Jesus mudo. Jesus em silêncio. Chegando ao Calvário, crucificaram a Jesus. Detalhe, eu peço que leia no verso 20, 21 e 22. Mateus capítulo 27, verso 20, 21 e 22. Aleluia. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E disseram Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Amém. Solte Barrabás e crucifique este homem chamado Cristo. Literalmente eles desprezavam o autor da vida, o dom da vida, a Deus. Nós aprendemos que se nós como igreja não valorizarmos este Senhor, esse Salvador, se nós não valorizarmos o que Ele fez por nós, nós estaremos fazendo parte com esses que condenaram a Jesus. Esses judeus que se reuniram diante do governador Pilatos, eles estavam com tanta fúria, tanto ódio a respeito de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava ali modificando toda a nação por causa do amor, fazendo todas os sinédrios, os sacerdócios, os líderes, os príncipes mudarem a sua maneira de agir com o povo, mudarem a sua maneira de falar, de pensar, porque Jesus pregava o amor e a paz, a honestidade, a verdade, a purificação, abandonar as práticas erradas. Então, isso causou grande tumulto. Após esse povo clamar e pedir a crucificação de Jesus, e isso foi atendido, a palavra do Senhor nos fala que Pilatos lava as suas mãos e fala: então o sangue deste homem caia sobre vocês. E no verso 25, eles falam então que caiam sobre nós esse sangue e sobre os nossos filhos. Olha bem a situação que a pessoa fala, ou um grupo de pessoas falam, sem ter a dimensão do que está fazendo. Existe agora uma maldição, essa é a verdade, porque mataram o Filho de Deus, desprezaram o Filho de Deus e além de tudo disseram: eu não me importo com essa vida, ele é um homem comum. Porque Pilatos fala: olha, esse homem é inocente, o que é que nós temos para acusá-lo? Solte Barrabás. Preferiram o bandido, preferiram o malfeitor, e o sangue dele caia sobre nós, a qual o sangue de Jesus. Talvez você, meu querido, minha querida, que esteja ouvindo essa mensagem, agora nós vamos no verso 54 para me englobar toda essa mensagem no que o centurião disse. Porque após Jesus ter sido crucificado e ele morto, agora um desses homens que ajudaram a crucificar Jesus, ele vai falar algo que vai ou já nos surpreendeu. Porque para muitos esperam acontecer certos fatos para crerem. Você sabia que há pessoas que esperam acontecer certas situações nas suas vidas para dar crédito? E foi o caso desses homens. Não só desses homens, mas daqueles todos que estavam pedindo a crucificação de Jesus Cristo. Mateus 27, verso 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram:
Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Sabe o que aconteceu neste fato? Quando Jesus morre ali na cruz, a palavra do Senhor nos fala que de meio-dia até as 3 horas da tarde, houve tamanho treva naquele lugar, a escuridão foi tão grande, que eles não conseguiam ver nada. Sabe, o sol fugiu. O sol desapareceu. A escuridão tomou conta daquele ambiente. Do meio-dia às 3 horas da tarde. E a palavra do Senhor nos fala que, até o momento, como o Antigo Testamento, e até hoje o Antigo Testamento é vigente para os judeus, nós cristãos cremos no Novo Testamento, na Nova Aliança, que foi feito por meio do sangue de Jesus Cristo. Amém, igreja? Aleluia. Então a palavra do Senhor nos fala que quando Jesus morre, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O véu rasgou-se de cima a baixo. Foi dado agora total liberdade para a humanidade se aproximar de Deus por meio desta morte, desse sacrifício. Jesus é o verdadeiro sacrifício para a humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme nós já lemos e estudamos. Agora nós temos o livre acesso. Morreu. E o centurião falou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E sepulcros foram abertos, o que me chama muito a atenção. A palavra do Senhor nos fala que sepulcros foram abertos e santos daquela época, os santos, sabe, homens que morreram adorando a Deus, homens verdadeiramente que serviam a Deus, os sepulcros foram abertos, eles saíram dos sepulcros e entraram para dentro da cidade. E aquela população, vendo tudo aquilo, eles começaram a ficar desnorteados com tudo aquilo que estava acontecendo. Falar da ressurreição de Jesus Cristo é compreender por que Ele morreu para nos salvar, amados. Porque Jesus morreu para me salvar e te salvar. A ressurreição não é simplesmente um fato, fala Jesus ressuscitou e agora as coisas estão totalmente prontas em minha vida. Não, nós temos que compreender a tamanha necessidade ou o tamanho amor de Deus por cada um de nós, porque Deus enviou o seu Filho amado para todos aqueles que creem. Se você crê, e eu creio, mas nós temos que compreender, foi pago um alto preço para nós estarmos salvos hoje. Eu creio verdadeiramente que houve um propósito. Ainda que houvesse muita dor, Jesus sofreu, Jesus sangrou, Jesus chorou, segundo a palavra do nosso Senhor, por amor de cada um de nós, e permaneceu mudo. Leia o verso 26 ao 30, 26, 27, 28, 29 e 30, por favor. Aleluia. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo a Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam nele com ela na cabeça. Amém. Então, tudo isso Jesus foi suportando por cada um de nós. Tudo isso Ele foi suportando por amor de cada um de nós. Amados, nós temos agora a maravilhosa oportunidade de receber Jesus Cristo ressurreto
Jesus Cristo vivo para sempre. Nós temos a maravilhosa oportunidade de guardar essa palavra no nosso coração. Segundo a palavra do nosso Senhor, Ele ressuscitou-se e não levantou nenhum tipo de mágoa contra aqueles que havia lhe ferido. Olha bem para vocês verem. Jesus ressuscitou-se e hora alguma Ele falou mal daquelas pessoas. Pelo contrário, ainda na cruz Ele falou: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Amados, chegamos a um ponto em nossa vida agora. Jesus subiu aos céus, ressuscitou-se, subiu aos céus, está sentado, segundo a palavra do nosso Senhor em Apocalipse, à direita de Deus. E Ele pega o livro aonde está os meus e os seus atos, tudo aquilo que nós fizemos, o livro das obras. E agora você tem a oportunidade de abandonar ou se arrepender de todas as más obras que você já pensou, já falou, praticou, já desejou, para que Ele apague e não lembre mais. Porque agora Jesus verdadeiramente se manifesta não só como um homem vindo à terra, como o Filho de Deus, mas agora se manifesta como o próprio Deus visível, podendo modificar e perdoar todos os pecados. Olha bem para vocês compreenderem. Enquanto estava aqui, sofreu, apanhou, foi humilhado, escarneceram, cuspiram, chicoteado, prisioneiro, crucificado. Homem, morreu, levado agora ao sepulcro. E a palavra do Senhor nosso Deus nos fala que aí o poder de Deus o faz ressuscitar. Agora Jesus Cristo é como aquele que os olhos nunca viram. Jesus Cristo é igual àquele, segundo a palavra do Senhor, ninguém viu a Deus, mas Ele se revelou como homem, mas sendo Deus, e agora nós sabemos quem é Deus. Jesus é Deus, aleluia, está vivo para sempre, e não tem mágoa, não tem raiva, não tem ódio, não tem perseguição. Jesus não guarda nenhuma perseguição. Ele tem agora um imenso amor por você e por cada um de nós. Então nós nos alegramos por esta palavra, porque se Ele não houvesse ou houvesse ressuscitado, nós não estaríamos louvando e glorificando Ele, porque todos nós estaríamos condenados. Ele perdoou os seus pecados, perdoou os meus pecados, nos lavou e nos purificou e nos santificou com teu sangue. Graças a Deus. E o que me chama muito a atenção, é uma passagem muito bonita, é quando o soldado traspassa Jesus com a lança, e a palavra do Senhor nos fala que ainda que Ele tivesse derramado todo o teu sangue na cruz, quando o soldado o perfura, quando o soldado faz aquele ato, eu não consigo compreender a frieza, a maldade, o tamanho afronta, amados. Para uma pessoa saber se a outra está viva, já estava pendurado, a cabeça inclinada. Ele pega a sua lança e fura ao lado de Cristo. E a palavra do Senhor nos fala que ainda jorrou sangue e água do nosso Senhor. Há uma oportunidade, há uma transformação, há uma limpeza, há uma mudança, há uma restauração por meio de Jesus Cristo. Ele ultrapassou todos os pensamentos possíveis humanos. Ele suportou a pior das dores e a pior das humilhações por causa de cada um de nós. A palavra do nosso Senhor também nos afirma que Ele foi retirado por causa da festa dos judeus que estava para acontecer, a qual hoje o mundo comemora dessa forma que nós estamos vendo, né? Com chocolate,
modificando o coelhinho da Páscoa. A Páscoa é uma tradição ou um lembrete, um memorial para que aquele povo lembrasse de onde Deus havia lhes tirado. Então Jesus não poderia ficar pendurado, ou aqueles homens que foram mortos ao lado dele, à direita e à esquerda, pendurados, com uma festa de alegria, a qual eles comemoravam a libertação, a travessia do Mar Vermelho, a transformação a qual Deus havia feito por meio do seu poder, tirado um povo escravo e colocado agora um povo livre. Então aí, por isso que Jesus foi retirado da cruz e levado por José de Arimateia ao sepulcro e colocado naquele lugar de descanso. Nesse capítulo nos traz, amados, o capítulo 27 de Mateus nos traz outras comparações maravilhosas a respeito da palavra do Senhor. Após eles terem colocado Jesus no Calvário, ali na cripta, na gruta, melhor dizendo, os soldados chegaram para Pilatos e falaram: olha, este homem, quando estava vivo, este falsário, está escrito aí, este enganador, ele disse que ele iria ressuscitar. Então é melhor colocar guardas lá para guardarem o sepulcro, para que os seus amigos, os seus aliados não venham e roubem o corpo. E o dano vai ser pior do que quando ele estava vivo. Olha bem para você ver, a maldade ela ultrapassa o lado racional mínimo possível do ser humano. Colocaram guardas, e a palavra do Senhor nos fala que eles ainda colocaram a argamassa, chumbaram a pedra do sepulcro, para que garantisse que ninguém fosse até ali e retirasse o corpo. Os pensamentos dessas pessoas, e amados, as pessoas, quando elas não estão servindo a Deus, os pensamentos são terríveis. O olhar do homem carnal, ele nunca vai conseguir contemplar, ou Deus permitir que ele contemple o plano espiritual. Jesus havia falado sim, que ele iria ressuscitar o terceiro dia. E mesmo que eles colocassem a pedra, e colocaram a pedra, e mesmo que eles colocassem a massa, fixando aquela pedra para que ninguém rompesse aquela pedra, de qualquer maneira a palavra do Senhor se cumpriu naquele local. Porque no domingo, ao terceiro dia, a palavra do Senhor nos fala que um anjo, ele se apoiou-se sobre aquela pedra, e aquela pedra foi removida, louvado seja o nome do Senhor, e Jesus Cristo ressuscitou neste chamado domingo. A Páscoa já ocorria, mas Jesus ressuscitou na Páscoa, demonstrando que ele sim foi ao além, à morte, mas Deus o trouxe à vida para mostrar que a quem nós devemos servir e adorar, quem nós devemos buscar, a quem nós devemos prestar culto, foi somente Jesus Cristo. A pedra foi removida, Jesus ressuscitou, os seus discípulos, Maria Madalena e as outras irmãs, confirmaram Jesus e viram Jesus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez para os olhos carnais não conseguiram acreditar. Isso é mentira. Roubaram o corpo, mas não. A palavra do Senhor nos fala que eles viram. Pedro e João viu, Maria viu, as irmãs viram, e Jesus apareceu aonde eles estavam reunidos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele se faz presente em nosso meio.
Se você evocar o nome do Senhor Jesus Cristo, se você receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e não se engane, porque muitos falam: eu não preciso de Jesus Cristo porque a minha vida está boa. Muitos dizem: a minha vida está boa, então eu não necessito de Jesus Cristo. Mas eu falo e afirmo no nome de Jesus Cristo: Ele morreu, ressuscitou, vive para sempre e morreu para te salvar. E isso há um propósito. Haverá um tempo que todos aqueles que não recebem ou não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, você jovem, você homem, você mulher, você que está me ouvindo em nome de Jesus, haverá um tempo, esta é a palavra do Senhor que afirma, e não volta atrás, que haverá o julgamento, porque Ele sofreu em nosso lugar. Jesus, Ele na cruz, e os irmãos recordam disso, Ele fala ao Pai: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonou? O Pai, o próprio Deus, não conseguiu contemplar o seu Filho, obediente em tudo, fiel em tudo, pendurado numa cruz, morto no meio entre dois malfeitores. Preferiram tirar o Barrabás, preferiram arrancar o Barrabás. Mas como uma bela canção já nos fala, que até na sua crucificação, até na sua morte, Ele salva e salvou. Barrabás foi retirado da cruz e Jesus morreu no lugar dele. E o malfeitor, à sua direita, se arrepende e pede perdão, reconhecendo. Hoje nós estamos aqui finalizando, louvado seja o nome do Senhor, apesar que poderíamos falar muito mais. Poderíamos falar e ficar falando pontos importantes. Quantas vezes eles pediram a crucificação de Jesus? Quantas vezes eles levantaram acusações falsas contra Jesus? E hoje o cristão, muitos têm abandonado, amados, a caminhada, sendo que Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o exemplo para a minha vida e para a tua vida. Ainda que aconteçam situações terríveis ou difíceis na sua vida, Ele está com as mãos estendidas em favor de cada um de nós, graças a Deus. E Ele volta e retrata as nossas misérias, amados, porque nós em Jesus somos miseráveis. Jesus, Ele vem e nos mostra, esse texto nos mostra o quanto o homem sem Deus é pobre, miserável, falho, pecador e desprezível. Um homem sem Jesus Cristo, que não recebe, não aceita, não ouve, não dá atento ou apreço uma palavra como essa pessoa verdadeiramente, ela precisa de uma reflexão. Porque ela mesma se condena, segundo a palavra do Senhor. Aquele que não crê já está condenado. Leia se eu estou aumentando uma vírgula. Leia se eu estou acrescentando algo. Capítulo 27. Ele passou tudo isso antes da ressurreição. Ele sofreu tudo isso antes da ressurreição, por amor de cada um de nós, por amar a você, meu querido, por amar a mim. Agora, aqueles que não querem a Jesus, os seus corações já estão petrificados, a mente cauterizada. Preferiram amar mais o mundo do que amar a Deus, como se a nossa vida fosse alguma coisa. Será que a nossa vida é algo? Será que eu ou você tem algo bom para oferecer para alguém? O que nós podemos hoje oferecer para alguém é uma palavra de amor, uma palavra de vida, uma palavra de sustentação, uma palavra: continue, persista, insista, você vai vencer. Mas no mundo há aflição. No mundo nós teremos aflição. Agora, quem você prefere? Ficar do lado daqueles que disseram que o sangue dele caiu sobre nós e sobre os nossos filhos, olha bem, amaldiçoando até a futura geração. Muitos têm a nação de Israel, o povo de Israel,
mas não observam o que está escrito na palavra do Senhor. Muitos acham que Israel vai salvar alguém. Muitos acham porque foram lá e conviveram. E quantas igrejas estão pegando doutrinas judaicas? Este mesmo povo crucificou o autor da vida, matou a Jesus Cristo. E se esses não se arrependerem, esses que eles falaram que o sangue cai sobre os nossos filhos, os filhos é filho dos filhos, é a geração atual. Se esses não se arrependerem, não receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses estarão perdidos. Só recebe a redenção, a salvação, quem recebe como autor da vida Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Não tem nação de Israel. A palavra do Senhor nos fala que por meio de Abraão surgiria um descendente que iria salvar a humanidade. A descendência de Abraão veio e se manifestou em quem? Em Jesus. E a própria palavra do Senhor no livro dos Hebreus nos fala isso. Não foi Abraão, não foi Moisés, não foi Jacó, não foi Elias, não foi Isaac, não foi nenhum desses. Mas foi Jesus Cristo, porque Ele foi verdadeiramente fiel e representou a presença de Deus aqui na terra como homem. Sendo homem, não pecou a momento algum. Foi fiel até a morte, e morte de cruz. Morreu para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E o caminho, amados, o caminho é estreito. O caminho é estreito. Não pense você, meu irmão, minha irmã, que esteja me ouvindo, me assistindo nesse momento. Não pense que é fácil. O caminho que conduz à perdição é largo. O caminho que conduz à destruição é largo. O próprio Senhor Jesus fala, Ele não mente. Mas o caminho que conduz à vida eterna, este caminho é estreito. É negar, olha bem, você tem que negar a si mesmo. Você vai negar. Você vai fugir. Fuja da aparência do mal. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Não é ter aliança, não é andar de mãos dadas, não é fazer pacto com as coisas deste mundo. Ah, pastor, mas isso é tão difícil, porque às vezes quando eu penso em alguma coisa, eu já estou lá fazendo. Leia Mateus 27. Não só esse capítulo, mas como nós estamos refletindo nele hoje, nesta noite. Leia. Você vai ver que após Judas trair, ele chorando. Sabe o que é que os sacerdócios lá falaram? Os sacerdotes falaram? O problema agora é seu. Está logo no início. Os sacerdotes falaram para Judas, o problema agora é seu. O sangue dele caia sobre você. E Judas lança aquela moeda lá dentro, como se isso pudesse amenizar algo. Como se isso pudesse modificar algo daquilo que já foi feito. Depois que foi feito, depois que a decisão foi tomada, se você tomou a decisão e aceitou viver no mundo, depois que Jesus voltar, porque Ele vai voltar. A própria ressurreição de Jesus Cristo é uma representação quando Ele voltará do céu. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, agora para salvar de uma vez por todas. Aleluia. Eles juntaram, os sacerdotes juntaram as 30 peças de prata e falaram assim, esse dinheiro não é lícito para ser colocado no baú das ofertas. Porque isso aqui custou o preço de sangue inocente. Olha bem, esses tinham consciência. Eles sabiam que um homem estava sendo vendido, Jesus foi vendido, e esses deram o dinheiro. Mas era o sangue inocente. Eles não aceitaram colocar, isso não pode ser colocado na arca das ofertas, porque isso é sangue inocente. Pegaram o dinheiro e compraram um campo de moleiro e transformaram ele no cemitério para estrangeiros. Cemitério para estrangeiros, e a segunda palavra do Senhor, e até os dias atuais, aquele campo é chamado campo de sangue. Amados e queridos irmãos, uma reflexão em nome de Jesus Cristo nesta Páscoa. Tenha Jesus Cristo vivo todos os dias na tua vida. Tenha Jesus Cristo vivo, ressurreto na tua vida todos os dias.
porque ele já morreu e agora não morre mais, vive para todo sempre. Derramou o teu sangue precioso por todos nós, todos vocês que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os seus pecados serão perdoados. Não importa o que o da direita falou, ou da esquerda falou, não importa o que o teu amigo ou aparentemente o teu amigo fala. Se você recebe Jesus Cristo e deixa o mau caminho e deixa o pecado, o seu nome estará escrito no livro da vida do Cordeiro para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Eu quero finalizar em nome de Jesus com uma oração. Em nome de Jesus, você feche os seus olhos, vocês que estão em casa. Em nome de Jesus, são uma grande honra, um prazer estar aqui. Essa oportunidade que o Senhor nosso Deus está nos dando. Essa oportunidade que o Senhor nosso Deus está me concedendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E as lutas, amados, elas não cessam. As lutas, elas cessarão, como diz a canção do irmão Carlos José. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantados, pois todos são cheios de amor. Lá no céu não haverá tristeza, nem fadiga, nem dor, porque nós seremos consolados. Então mantenha sua fé em nome de Jesus Cristo. Bondoso Senhor, eterno Deus, eu agradeço, Senhor Pai amado, por essa maravilhosa oportunidade. Os irmãos e irmãs que aqui estão, esses jovens, Senhor, crianças, irmãos que não puderam comparecer, os que estão em casa, em nome de Jesus, os que estão ouvindo na rua, Senhor, porque a Tua palavra chama a atenção, a Tua palavra é poderosa. Alcance o coração dessa mulher, deste homem, deste jovem, Senhor, que está ouvindo neste momento, em nome de Jesus Cristo. Os que ficaram em casa, não puderam estar aqui, mas, Senhor, o Teu Espírito é vivo, real. Arranca em nome de Jesus a depressão, a tristeza, a angústia, a miséria, a dor, a morte, todo espírito maldito, em nome de Jesus Cristo, seja lançado por terra para a glória do nosso Senhor, amado Rei Jesus Cristo, o que vive para sempre. Assim seja, amém, e graças a Deus. Amados irmãos, eu me despeço de cada um de vocês neste momento. Fiquem com Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as maravilhosas consolações do Espírito Santo. Assim seja, amém. Fiquem com Deus.